Indicado por Fernando Haddad, o número 2 do Ministério da Fazenda ainda precisa ter o nome aprovado no Senado para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. Gabriel Galípolo foi escolhido ontem e agradou o presidente do BC, Roberto Campos Neto, que vem sendo criticado pelo governo e empresários por causa da taxa básica de juros. Atualmente a Selic, mantida no mesmo nível pela sexta vez, está em 13,75% ao ano. Outro nome indicado é o de Ailton de Aquino dos Santos, servidor do Banco Central, que deve assumir a diretoria de fiscalização. Segundo Fernando Haddad, ambos tiveram aval do presidente Lula e a ideia é de que haja uma aproximação maior entre o Ministério da Fazenda e o próprio Banco Central. Eu entendo que esse movimento vai fortalecer ainda mais a aproximação nessa direção, né, de buscar a convergência plena da política econômica para oferecer para o país as condições de crescer com inflação baixa. Mas, de acordo com Fernando Haddad, sem perder a autonomia. Ele está indo para lá com a autonomia necessária para cumprir a lei. A mesma lei que os outros 7 membros do Copom têm que respeitar. Os 2 indicados do presidente Lula hoje vão observar rigorosamente a mesma lei. E com o seguinte comando, é buscar harmonizar a política fiscal e a política monetária. Então não tem nenhuma outra intenção que não seja buscar a integração, buscar a coordenação com o mesmo propósito. Qual? Crescer com baixa inflação e com justiça social. Essa é a nossa obsessão, é isso que nós vamos perseguir. Para a nossa colunista de economia, Juliana Rosa, a escolha de Gabriel Galípolo pode trazer, sim, um equilíbrio. Assim como Haddad não era um nome bem visto no início do governo Lula, ele passou a ser bem visto porque é alguém que pode fazer a ponte entre a esquerda, que afinal de contas assumiu o país. O Galípolo é um pouco por aí. Não é que o mercado financeiro morra de amores por ele. Ele é meio que o Haddad ali agora no Banco Central. Na avaliação do ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, Gabriel Galípolo será um homem do Ministério da Fazenda no Banco Central. Isso não é para melhorar o entrosamento, coisa nenhuma. Isso é para colocar um homem do Ministério da Fazenda dentro do Banco Central. É para pavimentar o caminho para que ele acabe virando o presidente do Banco Central mais à frente, um presidente submisso ao Ministério da Fazenda, ao Executivo, e vai fazer aquilo que o presidente da República mandar. De volta ao Brasil, o presidente Lula se reuniu ontem com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o articulador, né, que vem sendo muito criticado aí no papel que desempenha no governo. Quis saber detalhes do novo regime fiscal, regime esse que vai substituir o teto de gastos, está sendo discutido na Câmara dos Deputados. O relator do projeto é o Cláudio Cajado. Está tentando ainda equilibrar o texto. De um lado, ele diz que vai manter o ponto que não prevê punições para o governante se as metas não forem alcançadas, mas deve incluir a volta de bloqueios obrigatórios do orçamento quando a conta não fechar. Para Alexandre Padilha, o Palácio do Planalto está preparado para enfrentar obstáculos que vão surgir no Congresso. Segundo o ministro, o governo vai cobrar fidelidade nas votações e se reunir com líderes partidários e ministros que integram a base aliada. O presidente Lula pediu, delegou a responsabilidade, a tarefa, como coordenador político do governo, nesta semana, de fazer reuniões dos ministros, de cada um, dos ministros que foram indicados pelos partidos, junto com líderes da Câmara, para discutirmos a atuação na Câmara, a ação que está sendo feita e o cumprimento desse calendário de votações até o final do primeiro semestre, até o recesso que deve acontecer na metade do mês de julho. E ele reforçou que as reuniões têm que ser coordenadas, lideradas pela SRI, junto com a Casa Civil, junto com os ministros de cada área. Devemos fazer a primeira já com os ministros do PSB, do PSD, devemos marcar com os ministros do MDB na volta do líder do MDB da Câmara, com os ministros do União Brasil, fazer isso como uma rotina permanente. Com os ministérios vão começar por esses partidos. Agora o governo está numa sinuca de bico, né? Porque a gente está falando toda essa discussão para conseguir uma maioria simples e aprovar um projeto ordinário de lei. Maioria com a sua própria base, hein? Exatamente. E aí eu falo da sinuca de bico porque você vai cobrar fidelidade, né? E aí se os ministros e os deputados que são dos partidos, dos ministros que compõem a esplanada não votam com você, você faz o quê? Você perde eles também? Né? Você vai abrir mão de algo que você já não tem, que é uma base concisa, né? É uma sinuca difícil e
de novo, para conseguir uma maioria simples, cara. Agora o Lula tem razão de estar preocupado e irritado, porque já lá se vão 5 meses de governo, 4 meses e mais 10 dias, 130 dias, e o governo não conseguiu ganhar um único voto. Não conseguiu formar uma base, como disse o Ivan, para apresentar uma maioria simples. O PT hoje tem menos votos, não vou nem falar o PT, né, porque a gente está contando aí também os votos que viriam da tal da Frente Ampla, o que não aconteceu, tem menos votos do que na época da aprovação da PEC da transição, no ano passado. Até porque o Congresso mudou, inclinou-se mais à direita, mas o governo não conseguiu formar essa base por meio da articulação. O presidente tem razões para estar irritado, porque não é ele, pessoalmente, que tem que fazer essa articulação. Ele possui ministros, mais de um, para isso. O envolvimento direto de Lula deveria vir nas questões mais importantes, nas reformas, nas votações das PECs, o que ainda não aconteceu. Mas é possível que Lula já tenha que empenhar não só o dinheiro do orçamento, mas também o seu cacife político para começar a governar. Porque, por enquanto, o governo não começou. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco pediu respeito às leis aprovadas do Congresso ao comentar a ação do governo para rever as regras de privatização da Eletrobras. Na última sexta-feira, a Advocacia Geral da União entrou no STF para barrar pontos do projeto aprovado por deputados e senadores em julho de 2021, após um longo debate. Entre eles, o poder de voto dos acionistas. O entendimento é de que a privatização reduziu a influência do governo, mesmo mantendo 42% das ações. Para Pacheco, a lei está estabelecida e é preciso evitar insegurança jurídica. Nós fizemos uma opção legislativa de capitalização da Eletrobras, foi algo muito debatido na Câmara e no Senado Federal, foi aprovado, mantém-se determinadas prerrogativas da União, que é uma das acionistas, de modo que nós consideramos essa uma realidade do Brasil. Era muito importante que se pudesse aceitar essa realidade para valorizar, inclusive, a Eletrobras. Lembrando que diversos depositários de FGTS converteram esses recursos em ações da Eletrobras. Então, valorizá-la significa atender mais de 300 mil pessoas nessa condição hoje de acionistas minoritários da Eletrobras. Esse aqui, não sei se vocês concordam, é um dos murros em ponta de faca do governo. Né? Uma das brigas que dificilmente vai resultar em algo de concreto e que traz ainda mais desgaste ao governo na formação dessa articulação política, porque são temas que foram aprovados por um Congresso já inclinado à direita. O Lula precisa entender também que ele lidera um governo de esquerda com um Congresso à direita. Né? E privatização da Eletrobras, marco do saneamento, que mais? Reforma da educação, reforma trabalhista. Tudo isso foi aprovado, tudo isso passou pelo Congresso. E não será alterado por esse mesmo Congresso. Não há disposição para isso. Para rever aquilo que já foi feito. O próprio Rodrigo Pacheco mandou esse recado para o Lula, né, no evento do LIDE, falando em respeito à história parlamentar, né, e aí ele cita todos esses projetos e outros que você citou aí, Megali, falando que tira o pé do acelerador aí em relação àquilo que o Congresso já aprovou, né, e olha para frente. Quer dizer, é um recado que foi claro, mas o governo, como você falou, segue dando murro em ponta de faca, né, em projetos que ele não vai conseguir mudar lá no Congresso Nacional. Pois é, no caso da Eletrobras, pela lei aprovada, a proporção de votos do governo foi limitada a 10%. O motivo é que a Eletrobras foi transformada em uma corporation, é assim mesmo. Uma empresa de capital privado sem um acionista controlador. Tem mais sobre esse assunto ainda, chegando do Rio de Janeiro, com a Luana Bernardes. A Eletrobras confirma que recebeu da Advocacia Geral da União a ação que questiona a lei que selou a privatização da companhia realizada no ano passado. No documento que alega inconstitucionalidade enviado ao Supremo Tribunal Federal, a AGU contesta um artigo que prevê a restrição de voto aos acionistas que reúnam mais de 10% do capital votante da empresa. O objetivo da ação é aumentar a participação da União nas Assembleias Gerais de forma proporcional aos ativos que ela detém na companhia. Em comunicado, a empresa frisou que o processo seguiu o trâmite legal. Bom, mudando de assunto aqui, o STF começa a julgar o 4º bloco de suspeitos de envolvimento nos atos criminosos de 8 de janeiro. Tô falando isso porque é assim mesmo, né? Blocos. Vem em blocos, já são 550 pessoas
denunciadas, né? 550 réus e mais 250 estão vindo por aí. Diga aí, André Viana. O julgamento de mais 250 acusados pelas denúncias de envolvimento nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília terminou nesta segunda-feira, após votação no Supremo Tribunal Federal. Este foi o terceiro bloco de denunciados que devem se tornar réus, de acordo com denúncias da Procuradoria-Geral da República. Votaram a favor o relator Alexandre de Moraes e os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Somente os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques votaram contra as denúncias, assim como nos dois últimos blocos julgados. Nesta terça-feira, foi aberto o plenário virtual para decidir se mais 250 denunciados pelos crimes se tornarão réus. Até o momento, o relator Alexandre de Moraes já votou a favor no novo julgamento, e os demais ministros têm até o próximo dia 15 para inserirem os votos no sistema. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, nega qualquer interferência da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Rafael Procópio. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, compareceu novamente à Polícia Federal nesta segunda-feira. Dessa vez, Torres falou sobre as investigações relativas à atividade da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal durante o segundo turno das eleições de 2022. Nesse caso, várias operações foram registradas, principalmente na região Nordeste, que impediram ou atrasaram os eleitores. Foram mais de 2.100 operações nesta região, onde o então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha mais intenções de voto, contra pouco mais de 800 operações na região Sudeste, a mais populosa do país. No depoimento desta segunda-feira, diferente de outras ocasiões, Anderson Torres não ficou em silêncio e conversou com os agentes por mais de 2 horas. Segundo a apuração da reportagem, entre as perguntas feitas a Torres estavam a ida dele à Bahia antes do segundo turno, e ele disse que foi uma visita à obra de superintendência da PF no estado. Além disso, o ex-ministro disse que não houve determinação para uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, e que o combate aos crimes eleitorais, independentemente do candidato ou partido, era a única preocupação dele enquanto ministro. Pode ser? Pode ser. Pode ser que a gente esteja diante de uma coincidência aqui. Agora, os dados são claros. Quando a gente analisa que a quantidade de policiais destacados estado por estado, a gente vê que houve muito mais blitz, o efetivo extra foi muito mais usado nas regiões que já eram redutos eleitorais do então ex-presidente Lula, em que já se sabia que ele teria mais votos, principalmente regiões do Norte e Nordeste. 65% do efetivo foi usado em estados nessas duas regiões, especialmente em Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, que eram estados em que já se sabia que Lula teria muitos votos. No caso de Minas Gerais, é natural que haja muitos policiais, porque Minas Gerais compõe a maior rede rodoviária do Brasil. Então a gente teria de acreditar que foi uma coincidência de que essas regiões tenham sido as escolhidas, de que os locais que estavam mais propensos a votar contra o então presidente Bolsonaro são locais em que as pessoas cuidam menos de pneus carecas, né? Estão sem carteira de motorista, sendo que não há nenhuma estatística que embase essa hipótese. E também não ajuda o fato de que, horas depois, quando do bloqueio de estradas por caminhoneiros e manifestantes, a Polícia Rodoviária Federal olhou para o lado, fez que não viu e muitas vezes até confraternizou com essa gente. Então a atitude da PRF e de Anderson Torres, de uma maneira geral, né, que era o ministro da Justiça, responsável por tudo isso, é no mínimo suspeita e digna de, para ser generoso e para ser bem suave aqui, uma investigação bem detalhada. O presidente Lula decide ignorar as pressões e deve mesmo indicar Cristiano Zanin para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a declaração teria sido dada a interlocutores, apesar dos recentes ataques ao advogado que o defendeu na Lava Jato. Se indicado e aprovado pelo Senado, Zanin ocuparia a vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. O ministro deixou o Supremo em abril, um mês antes da aposentadoria compulsória, aos 75 anos. É curioso porque é o primeiro nome jogado na imprensa que não é um balão de ensaio, né? É de fato o nome que o presidente quer indicar. E aí a opinião pública, de modo geral, está indicando o advogado dele, né? Isso aí é jogar com
com seus parceiros lá no Supremo Tribunal Federal. Isso existe, né? Mas é sempre importante lembrar que quem coloca o ministro para sentar numa cadeira do Supremo Tribunal Federal, no final das contas, é o Senado, né? Que passa por aquela sabatina bem ruim. E que, assim, a opinião pública, os colunistas, os nossos colunistas, os ouvintes que estão aí falando ou torcendo o nariz para o Zanin, no final das contas, o que vale mesmo, Sheila, nos bastidores do Supremo, é o trânsito entre os ministros, né? E todos eles aprovam a indicação do Zanin, né, internamente. Então, nos bastidores seria algo até fácil para o Cristiano Zanin passar pela sabatina do Senado e também pelo crivo dos futuros, né, colegas de toga. Vamos ver se vai ser essa mesma indicação. Em frente, a Polícia Federal identifica uma conta mantida pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e decide investigar Mauro Cid por lavagem de dinheiro. O ex-braço direito do ex-presidente foi preso na semana passada na operação que apura fraudes em cartões de vacinação emitidos em Duque de Caxias, no Rio. Na casa dele, a Polícia Federal encontrou R$190 mil em grana, $35 mil e R$16 mil. A defesa de Mauro Cid alega que os recursos vieram do próprio salário e de bonificações por missões realizadas pelo militar fora do Brasil. João Pedro Melo está conosco para falar a respeito desse assunto. Se foi isso mesmo, João Pedro, esse dinheiro não é pago por fora. Tá lá o recibo assinado pelo Mauro Cid, pelo chefe do Mauro Cid. É fácil a gente verificar de onde veio essa grana. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Megali. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está de olho nessa operação desde a semana passada, porque ela começou na última quarta-feira, mas ainda não terminou, né? A gente está vendo agora a perícia que está sendo feita nos celulares, tanto de Jair Bolsonaro e de outros investigados nessa operação chamada de Venire e que deve ser concluída nos próximos dias. Com isso, os investigadores devem ter mais informações sobre a suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente. Bom, expectativa é de que assim que essas informações forem incorporadas ao processo, a defesa tenha acesso a todos os dados e o depoimento, então, de Jair Bolsonaro seja marcado. Ele deve ajudar também a esclarecer essa questão de onde veio esse dinheiro de Mauro Cid, se é mesmo do salário, provavelmente vai dizer isso. Então, os advogados de Bolsonaro dizem o seguinte, que primeiro vão analisar todo o processo antes de qualquer esclarecimento aos investigadores. E agora a Polícia Federal está apurando se os cartões de vacina dele ou de familiares e assessores foram fraudados para permitir essa entrada nos Estados Unidos. Bom, além de ser enquadrado por crime de uso de documento falso, o ex-presidente pode responder por corrupção de menores por causa do cartão da filha Laura, de 12 anos, e a gente também teve aí recentemente o Fábio Van Garten, que é ex-assessor de Bolsonaro, agora advogado, dizendo que existe a possibilidade de que os dados de Bolsonaro tenham sido hackeados. A gente vai lembrar, a gente já teve inclusive Marcelo Queiroga falando sobre isso no ano passado, pouco antes de deixar o Ministério da Saúde. Então não seria uma novidade. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, diz que vai continuar trabalhando junto com o órgão, obviamente, de forma célere para esclarecer toda essa questão. 6 pessoas ligadas, então, a Bolsonaro foram presas por envolvimento nessas irregularidades, incluindo o ex-ajudante, que é o Mauro Cid, que é investigado, como a gente falou agora há pouco, por lavagem de dinheiro. E aí, nessa questão de Mauro Cid, a apreensão de celulares, entre outros pontos, a gente teve uma novidade ontem. O número 2, ou ex-número 2 do Ministério da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, que é o Elcio Franco, apareceu em mensagens que foram obtidas pelos investigadores da Polícia Federal, discutindo uma forma de promover um golpe de Estado após a eleição de Lula. As mensagens constam nesse inquérito da Polícia Federal, que investiga esse esquema para fraudar, registros de vacinação contra a Covid. Nos áudios, Elcio conversa com Ailton Barros, que já está preso. Nessas novas mensagens, ele diz o seguinte, lá em dezembro de 2022, que eles precisariam mobilizar mais ou menos 1.500 homens para que eles participassem dessa tentativa de golpe. Em um dos diálogos, eles reclamam da resistência que foi oferecida pelo então comandante do Exército, que era Freire Gomes. Ele não queria aderir a esse plano e a gente viu, não aderiu. Bem, outros áudios com teor golpista de Ailton já tinham sido revelados há algum tempo, né? Quando ele e o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante aí de Bolsonaro, foram presos aí por essa suspeita de fraudes nesse esquema de vacinação. Então, essa é uma questão que surgiu ontem, esse dado do Elcio Franco.
A Polícia Federal, portanto, deve ouvi-lo nos próximos dias com relação a essas mensagens obtidas a partir do momento da apreensão do celular do Ailton. Então, é uma questão que agora está sendo investigada pela Polícia Federal. O João Pedro, refresque aí a memória do nosso ouvinte. O Weingarten falou naquela investigação sobre o hacker, né? Envolvendo o cartão de vacinação do presidente. Qual que é a alegação? Esse hacker teria feito o que exatamente? Esse hacker teria incluído essas informações falsas a respeito da vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? A gente vai acompanhando, né, a situação desde a última quarta-feira. Foi revelado o esquema, logo depois encontraram a enfermeira que teria sido responsável por vacinar Jair Bolsonaro. Ela disse que nunca encontrou pessoalmente com o ex-presidente da República. Depois a gente foi ver o diretor do posto, né, ou da Unidade Básica de Saúde, também disse que Jair Bolsonaro nunca esteve naquela Unidade Básica de Saúde. Então, essas questões que estão sendo levantadas agora. Por quê? Porque o que está sendo apurado é se de fato houve um hacker ou se de fato foi interesse de Mauro Cid. Esse é o ponto que a Polícia Federal está investigando agora. E aí a gente vai lembrar também lá em dezembro, antes de deixar o Ministério da Saúde, uma entrevista, inclusive na porta do Ministério, Marcelo Queiroga, que era então ministro da Saúde, destacou que, né, na época apareceu um cartão de vacinação de Bolsonaro, sendo vacinado em uma Unidade Básica de Saúde de São Paulo. Ele falou que provavelmente foi uma informação errada, um hacker que inseriu essa questão. Deu uma risada e entrou no Ministério. Então ficou ali aquela questão de pulga atrás da orelha. Ninguém conseguiu de fato confirmar se tinha sido vacinado ou se não tinha sido vacinado. Mas é uma questão que já está sendo investigada, então, há algum tempo pela Polícia Federal. Esses hackers, né, que saem da boca aí de gente que é pega com, enfim, todo enrolado, com a boca na botija, eles agem de maneiras estranhas, né? Eles são discretos. Porque você vê os hackers lá fora, os caras entram na página da NASA, eles vão lá e conseguem desviar milhões de dólares de não sei qual conta. Os caras têm um objetivo claro, mas aqui você não consegue entender exatamente qual é a motivação do hacker. Por que esse hacker entraria no sistema, né, do Ministério da Saúde e falaria, eu vou colocar aqui que o presidente se vacinou lá na Zona Norte de São Paulo, em Duque de Caxias, mas eu não vou contar pra ninguém. Usando um computador que fica no Palácio do Planalto, tem que lembrar isso também. Entrou ali. Mas ele não conta pra ninguém. Porque para descobrir isso, a polícia teve que prender Mauro Cid, teve que ir lá fazer a investigação, teve que visualizar e descobriu. Então o hacker, ele deixou ali escondidinho. Falou, vou deixar aqui meu trabalho bem escondido, quem sabe um dia eles descobrem. Que eu fui lá e adulterei o cartão de vacinação do presidente. E com qual interesse exatamente? A troco de quê? A serviço de quem? Me fica lembrando aquele hacker das eleições. Um hacker foi lá, entrou no sistema. Entrou no sistema do TSE, e aí, por causa do que ele fez lá, quando você digitava o número do presidente, aparecia a foto do Lula. Né? E aí é o hacker mais burro do mundo, né? Porque o cara consegue adulterar um dos sistemas mais seguros do planeta, mas não consegue mudar uma foto. Por que não colocar a foto do próprio presidente, apenas contabilizar o voto pro outro lado? Não, tem que ficar a foto do Lula, que é pro cara ver. Que é pro cara ver que o hacker tá lá fraudando as eleições. Cara, sério. Lembra do hacker que ia comprovar que as urnas eletrônicas podiam ser fraudadas, né? E que ia ter aquela live, não sei o quê, o hacker do bem, que ia comprovar. Comprova nada. Não tem nada disso. Nada, os hackers brasileiros são uma decepção, viu? São decepcionantes, cara. Melhorem. Tanta coisa que a gente sabe fazer direito. Esses hackers são muito vagabundos, cara. São muito incompetentes. Fazem coisas por vias tortuosas. Tá certo, João Pedro. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu, um abraço. Bom trabalho a todos. Um abraço. Olha, em outra frente, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que seja suspenso o pagamento da pensão à mulher do ex-major Ailton Barros, que seria intermediado, ou que teria intermediado a emissão das carteiras de vacinação. Preso na mesma operação que Mauro Cid, o ex-militar foi expulso do Exército em 2006. Mas consta como morto nos registros da corporação, como a gente explicou ontem, medida prevista em lei. Com isso, a mulher dele, Marinalva Barros, recebe uma pensão mensal de R$ 22.800 por mês. Pensão mensal, né? Isso, R$ 22.800. Caso ainda será analisado pelo plenário do Tribunal de Contas da União. É impressionante, eu fiquei realmente de queixo caído ao descobrir que o Exército faz isso, que é algo corrente no Exército. Sob o pretenso benevolente argumento de a esposa não pode ser culpada pelos erros do marido.
Então, para que ela continue recebendo a pensão, o marido, para todos os efeitos, passa a ser considerado morto. E ela recebe a pensão para que ela não seja deixada ao Deus dará. Ora, primeiro, ela não estará ao Deus dará, né? A família já tem todo o dinheiro acumulado de muitos soldos, de muitos anos. Segundo, você está oferecendo essa benevolência toda aí para alguém que é casado com uma pessoa que foi expulsa do exército. Quem faz isso, o faz. Quem passa por uma situação dessas, tá passando por isso por um bom motivo, né? E terceiro, essas pessoas não podem trabalhar? Elas, além de não... Quer dizer, quando o cara sai do exército, ele é impedido de trabalhar por lei? Ele não pode arrumar um emprego, não pode atualizar o currículo dele no LinkedIn, ele não pode abrir uma casa do pão de queijo. Por quê? Por que a gente tem que ficar pagando pensão pra essa gente? E ainda sob esse argumento maroto de que o cara é considerado morto para todos os efeitos. Olha, é uma brincadeira. É o mínimo que o Ministério Público peça a suspensão do pagamento da pensão, mas não a essa mulher, a todas que eventualmente estejam recebendo pensão sob esse subterfúgio bem malandro do Exército Brasileiro. O preço médio da gasolina volta a subir e passa dos R$ 5,20. Fala João Boeri. O preço médio de revenda da gasolina cresce 0,18% no Brasil e atinge a marca de R$ 5,22. O valor foi divulgado nesta segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo. No levantamento anterior, o valor estava em R$ 5,21. A cidade que registrou o maior valor nos postos de combustível foi Tefé, no Amazonas, pela segunda semana consecutiva. No município, o preço médio do combustível chegou a R$ 7,23. Por outro lado, o preço mínimo de R$ 5,08 foi encontrado em Indaiatuba, no estado de São Paulo. Com juros elevados e falta de componentes, a produção e a venda de veículos despencam em abril. A queda foi de mais de 19% em relação a março, segundo a associação que representa as montadoras, a Anfávia. No mês passado, a produção de carros, picapes utilitários, vans, caminhões e ônibus somou 178 mil unidades, é o menor nível desde 2020. Atualmente, são pelo menos 8 fábricas paradas no Brasil. No ABC Paulista, a empresa japonesa Bridgestone anuncia a demissão de 600 funcionários e o fim da produção de pneus para carros na fábrica de Santo André. Segundo a companhia, a medida será adotada até o fim deste ano. A unidade de Santo André deve reduzir também o número de colaboradores de 3.400 para 2.800, né? Com esse número de demissões, a mudança ainda prevê que a produção de pneus ficará concentrada na unidade da empresa que fica em Camaçari, na Bahia. Em nota, a fabricante disse que a medida faz parte de um processo contínuo de avaliação do negócio e do mercado e que o objetivo é assegurar a competitividade da companhia, determinando a melhor alocação dos recursos. Quem sentiu alguma estranheza entre o nome em inglês Bridgestone e a origem da fábrica, ela é japonesa sim. Ela foi criada lá na década de 30, logo antes da Segunda Guerra Mundial. Os cheques. Alguém aqui tem cheque em casa? Que isso? Vocês não tem nenhum talãozinho ali para emergências? Não tenho mais. Bom, eles ainda existem, ainda são aceitos em alguns estabelecimentos. Eu tenho que perguntar quem é que aceita cheque ainda, né? Porque quem ter cheque é mais fácil, né? Acho. Eu me lembro do que aceitar, do que achar alguém que aceita esses números, eu fiquei impressionada com a quantidade de dinheiro que ainda é movimentado por meio de cheque. Eu acho que tem alguns 660 bilhões, algo assim de reais. Tem alguns pagamentos que até pouco tempo atrás eram só com cheque, viu? Mas aí o nosso ouvinte pode ajudar aqui, 999-592-100. Ou são pessoas que não querem largar o hábito mesmo, mas eles existem ainda. E terão um novo padrão para dificultar a falsificação a partir de outubro no Brasil. Não só eles existem, como tem gente falsificando cheques. A medida foi anunciada ontem pelo Banco Central para modernizar e dar mais segurança ao meio de pagamento. Com isso, o modelo dos cheques passará a ser de responsabilidade das instituições financeiras e não mais do BC. Outra novidade será a possibilidade do uso de nome social nas folhas do talão, como ocorre com a identificação do Pix, caso seja de desejo do cliente. Apesar de cada vez menos utilizados, a movimentação de valores por cheques ainda é muito alta. Ela chegou a mais de 660 bilhões de reais no ano passado. O que não deve ter hoje é, na minha época de escola, criança mesmo, eu lembro que vinha na apostila da escola, ensinava você a preencher cheque, a escrever carta, né, memorando essas coisas, e tinha também o cheque para você aprender a preencher. Como é que preenchia? Onde? Em Brasília? Em Brasília. Brasília, 16 de janeiro de 1996. Aí colocar a hashtag. A gente já usava a hashtag muito antes, tá, molecada? Pra alguém não chegar lá e botar um zero depois do ali número. Ali na frente, né?
então. E quando você Cruzar quando virava o o ano e você preenchia o ano antigo, o ano anterior. Errado. Ai, caramba, perdi a folha do cheque. Dava e uma tal. preguiça, né? Exatamente. Várias pessoas escrevendo pra cá, viu? E Lembrando as de histórias e tal. Você lembra do R$1.000 com H? Com H. Claro. Escrever por extenso. Se você escrevia R$1.000, ou simplesmente R$1.000, algum malandro poderia ir lá e escrever um 10 na frente, né? 10 mil reais. Então, quando escrevia com R$1.000 com H, ficava mais difícil de fraudar o cheque. Que coisa. Quem é que usa cheque? Tem mensagem chegando? Um monte de mensagem chegando. Nosso ouvinte escreveu há pouco, final de telefone 2799. Minha tia ainda usa. Sei, o nome dela é Michele. Não, tô brincando. Ele falou, minha tia ainda usa. Sou advogada e a gente faz pagamento judicial em cheque. Exatamente. Alice. Já comprei carro com cheque administrativo, cheque emitido pela agência. Diz aqui mais um ouvinte. Academias de ginástica ainda pedem cheque para não prender o limite do cartão de crédito. Você faz o plano anual e aí você pode estourar o limite do cartão, né? E frequenta 6 vezes e continua pagando, né? Isso. Não pede para assustar os outros cheques depois, né? Tem bastante gente, viu? Pequenas Pequenas lojas que já me conhecem usam cheques, óticas para parcelar compras, e sei que muita gente faz isso também. Até pouco... Nossa, é muita gente. Caramba, quanta mensagem! Vai travar o WhatsApp, gente, calma. Vai travar. Até pouco tempo atrás, minha chefe ainda insistia em fazer pagamentos em cheques. É a Mércia que escreve para nós. Caramba, quanta gente! Vocês viram? Tem todo mundo lá fora, pessoal. Todo mundo dos cheques tá bombando. Incrível. Obrigado, rapaziada. Valeu, gente. Olha, um casal é preso sob acusação de tráfico de pessoas ao ser flagrado com um bebê que havia desaparecido em Santa Catarina. Ouça só os detalhes dessa história contada pelo Ângelo Sfaier. Foi encontrado em São Paulo e está sob os cuidados do Conselho Tutelar a criança de 2 anos que havia desaparecido no dia 30 de abril na Grande Florianópolis. O menino foi encontrado em uma abordagem no bairro Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Uma mulher de 41 anos e um homem de 52 foram presos em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso como adoção ilegal e afirma que há indícios de tráfico de pessoas. Durante a abordagem, a mulher presa em flagrante apresentou a certidão de nascimento e alegou que a mãe teria doado a criança. Ela tinha a intenção de registrá-lo. Pela legislação brasileira, registrar o filho de outra pessoa como próprio é crime, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão. A mãe do menino está internada em uma UTI e ainda não foi ouvida pela polícia. As circunstâncias da internação não foram informadas. Bom, a gente volta a falar sobre aquele caso lá no Guarujá, litoral sul de São Paulo, um homem que morreu após ser espancado por causa de uma mentira, por causa de uma fake news. Fala, Thiago Muniz. Será enterrado hoje o corpo do homem que morreu depois de ter sido espancado no meio da rua na cidade do Guarujá, no litoral paulista. O comerciante Ozil Vicente Guedes, de 49 anos, foi atingido por pelo menos 4 homens na quarta-feira e teve morte encefálica no sábado. A Polícia Civil investiga a motivação do crime, que inicialmente foi tratado como um linchamento por causa da notícia falsa do roubo de uma motocicleta. O crime foi filmado e nos vídeos é possível ver os agressores acusando a vítima de roubar uma moto. No entanto, o veículo havia sido emprestado por um amigo. O irmão do comerciante prestou depoimento e disse que Ozil havia sido agredido recentemente a mando da própria mulher. A relação da briga do casal com o linchamento é investigada. O Ministério Público cobra o Carrefour pela ação de seguranças acusados de agressão em Salvador. Yumi Cuano. O Ministério Público da Bahia instaura um procedimento para investigar o caso de 2 pessoas agredidas por seguranças de um mercado do grupo Carrefour em Salvador por suspeita de terem furtado leite em pó. Nas imagens que circulam na internet, é possível ver a mulher e o homem recebendo tapas dos seguranças e sendo xingados. O presidente da Frente Nacional de Negros e Negras, Alex Pantera, afirma que a entidade tenta contato com as vítimas. Estamos incansavelmente tentando entrar em contato, conseguimos chegar até um contato de um familiar muito próximo, que até o presente momento não tinha informação, tanto da garota
como do rapaz. Então nós estamos tentando saber se essas duas pessoas estão vivas, né? Que é o que mais importa para a gente, é saber se eles estão bem. A Polícia Civil informou que não foi acionada sobre a situação ocorrida na semana passada, porém tomou conhecimento do crime através de vídeos e iniciou a apuração dos fatos. Em nota, o Carrefour informou que decidiu desligar a equipe de prevenção da loja e a liderança da unidade, além de rescindir o contrato com a empresa responsável pela segurança da área externa. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou em uma postagem na internet que está em contato com autoridades e o Carrefour para que sejam tomadas providências. Vamos lá, aqui para outro destaque de hoje. Ouça só essa história. O Santos deve anunciar hoje o afastamento do zagueiro Eduardo Bauerman após a revelação de conversas entre o jogador e o grupo acusado de manipular resultados no futebol brasileiro. O defensor aparece em mensagens trocadas com um dos apostadores. Essas conversas reveladas pela revista Veja, a gente está exibindo alguns prints das conversas. Ele chega a ser cobrado por não cumprir um acordo para levar um cartão amarelo. Ou seja, tinha alguém apostando nisso e aí ele recebeu um dinheiro para receber o cartão amarelo. O Bauerman teria recebido um adiantamento de R$50 mil para ser advertido no jogo entre o Santos e o Avaí pelo Brasileirão no ano passado. Só que isso não aconteceu, quer dizer, ele não recebeu o cartão amarelo. Antes do jogo, Eduardo Bauerman conversa com o apostador e questiona se o esquema vai mesmo dar certo. Aí a gente tem várias aspas aqui das conversas, né, da transcrição dessas conversas pra gente. Mano, só me avisa antes se realmente vai dar pra fazer, senão nem toma um cartão à toa, entende? Aí o apostador responde: fique em paz, irmão, vai dar certo. Nós sempre dá um jeito, tamo junto, vamos pra cima. Aí horas depois o zagueiro é cobrado. Truta, o que você fez da sua vida, mano? Qual a fita? Truta, você foi pago pra fazer o quê, mano? Você vai pagar todo o meu prejuízo, mano? E aí, truta? É esse o nível de cobrança. A gente tava vendo como que a gente ia interpretar essas falas, essa troca de mensagens. Como já tinha recebido dinheiro, os tais R$50 mil, o jogador do Peixe aceitou uma outra proposta. Ele seria expulso no jogo seguinte contra o Botafogo. O que de fato aconteceu? Ele tomou o cartão vermelho, só que depois do término da partida. Irritou demais o apostador. Aí vocês completam a conversa a partir daí. Olha a caquinha que você fez. Foi caquinha que ele falou. Olha a porra da merda que você fez. Não, fala a primeira letra, pô. Mano, por que você não fez a pi que eu te falei? Mano, por que não tomou essa pi no primeiro tempo? Por que não deu uma pi de uma cotovelada? Por que você não me escuta, mano? Você me pi de novo. Mas dessa vez você vai resolver. Aí o jogador responde: mano, de coração, não foi porque eu não quis, eu te juro, senão não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa pra você, mas estou correndo atrás pra conseguir te pagar esses 800 mil que você falou. A manipulação dos resultados é investigada pelo Ministério Público de Goiás, apura fraudes em jogos da Série A, da Série B e de torneios estaduais também. O líder do esquema seria Bruno Lopes, conhecido como BL. Além dele, outras 16 pessoas estariam envolvidas. Além de ser afastado, Eduardo Bauerman pode ser processado pelo Santos. Bom, primeiro parabéns à Veja por ter obtido esse material, por ter afastado esses bandidos do futebol, certamente há outros. Aliás, foi a Veja também que denunciou o esquema do juiz ladrão, né? Do Edilson, né? Edilson Soares. Pereira dos Santos. É isso, né? Eu não quero estar falando bobagem, pelo amor de Deus, vê pra mim, Ivan. Pereira de Carvalho. É isso? Não sei. É isso. Vê pra mim, pelo amor de Deus, eu não tô falando o nome de um juiz atual que não tem nada a ver com isso. Na época, na reportagem do André Rizek. É difícil, viu? É difícil. Essas empresas são cada vez mais numerosas, respondem por boa parte da publicidade hoje nos estádios e nas camisas. Tem publicidade até aqui, na Band News FM, não tem nada de errado nisso. As empresas são legítimas. Geralmente essas fraudes não tem dedo das empresas, porque é do interesse delas que o esporte seja limpo, né? Para que as apostas sejam confiáveis. Agora, é tanta coisa em que você pode apostar. Se você pegar uma casa de apostas britânica, você pode apostar em qualquer coisa. Olha, eu aposto que vai entrar um cachorro em campo no minuto 33 e que esse cachorro vai ser um vira-lata sem uma perna e que o vira-lata vai ser tirado de campo pelo zagueiro, camisa número 4 da equipe visitante.
Né? Não tem essa possibilidade no hall de apostas, porque é algo muito específico, mas o cara vai lá calcular as possibilidades e falar, tá bom, pode apostar. Se você ganhar, você vai ficar rico. Então é difícil você evitar que um zagueiro tome um cartão. Pô, o cartão amarelo é a coisa mais prosaica do futebol. O cara vai lá, faz uma falta um pouquinho mais violenta, se o juiz não dá, na próxima ele vai dar. É fácil pro jogador fazer isso. Um lateral também dá um chutão pro lado, né? Porque hoje em dia você pode apostar até nisso, né? Quantos escanteios. Vai ter um escanteio antes de tantos minutos do jogo. Portanto, é necessária muita fiscalização, não em relação à atuação das empresas, e eu não sei como fazer isso, mas em relação à atuação de apostadores. Se você encontrar ali apostas muito específicas e muito arriscadas, que seguidas vezes estão acontecendo, sei lá, algum algoritmo ali deve levantar uma bandeira amarela, que aqui pode estar acontecendo alguma coisa errada, imagino que haja tecnologia para isso. Mas eu sei também que a bandidagem está sempre um passo à frente. É bem complicado. A gente tem que ficar muito de olho nessas apostas. Agora, como é que um jogador entra numa dessa, né? E acaba com a própria carreira desse jeito? Ele imagina que não vai acabar, né? Ah, gente, pelo amor de Deus. Pô, juiz ladrão, zagueiro vendido, isso é um clássico. Já viu Boleiros? Tá lá o zagueiro comprado, o juiz... O juiz que manda voltar o pênalti até alguém acertar. Isso aí é um clássico. Com essas apostas online movimentando cada vez mais dinheiro, é um, entre aspas, mercado criminoso, muito atraente para jogadores que não respeitam o esporte. E o Corinthians? Respiro, hein? Deixamos a zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas só empatou com Fortaleza, né, Jordana Araújo? Vocês estão cantando, eu voltei! Para! O Corinthians empata contra o Fortaleza em 1-1 na Neoquímica Arena e deixa a zona de rebaixamento na classificação do Campeonato Brasileiro. Caio Alexandre marcou o primeiro gol para os visitantes e Yuri Alberto, quebrando o jejum de mais de 2 meses, deixou tudo igual. O empate deixa o Corinthians na 15ª colocação com 4 pontos. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Botafogo no Engenhão pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.